Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021, está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 9 de setembro é a data da morte da pianista fluminense Magda Talhaferro. É nessa ocasião, 9 de setembro, que morre o pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec, que revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como Art Nouveau. No dia 9 de setembro, morreu o político e estadista chinês Mao Tse-tung. Nessa ocasião, dia 9 de setembro, John Lennon lança o álbum Imagine como um tributo à paz. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. As manifestações ocorridas no feriado de 7 de setembro na região central de Brasília terminaram sem ocorrência grave. As forças de segurança locais permanecem monitorando toda a área por meio do Centro Integrado de Brasília e com equipes em campo. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal na noite desta terça-feira informa que 9 furtos de celulares foram registrados na 5ª Delegacia de Polícia na Asa Norte. Uma pessoa foi detida na esplanada dos Ministérios por porte de drogas e celulares e autuada em flagrante. Policiais militares fizeram outro flagrante por porte de drogas e arma branca. O caso aconteceu atrás do Ministério da Economia e o acusado foi encaminhado ao Departamento de Polícia Especializada, no Parque da cidade. Assinou o termo de compromisso e foi liberado. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal registrou 32 atendimentos, sendo 22 por causa do calor e da secura. Durante a manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou temperatura de 29 graus e umidade relativa do ar de 23%. Outros atendimentos foram pré-hospitalares. Em 3 deles, as vítimas precisaram de transporte para hospitais, 2 delas por convulsão e 1 por queimadura. Sobre o trânsito, as vias N1 e S1 permanecem interditadas durante esta quarta-feira. Os anexos dos ministérios poderão ser acessados pelas vias S2 e N2. Já o trecho entre a W3 até a Funarte foi liberado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A psicóloga Cláudia Wayne ouviu uma vez uma história. Eu lembro de uma história de um idoso que ele se matou e ele achava que ele era um estorvo para a família, porque ele estava acamado, porque a nora tinha que dar banho, tinha que tomar os cuidados com a higiene. E essa nora me diz assim, se ele soubesse o quanto eu amava ele, o quanto isso não era difícil para mim, o quanto eu gostava da companhia dele, ele não teria feito isso. Então acho que as pessoas têm que dizer, né, às vezes, o quanto o outro é importante. Dizer e mostrar para o outro o quanto ele é importante.
O amparo familiar e dos amigos está entre os fatores que ajudam a promover a redução nas causas de suicídio. Segundo a psicóloga Cláudia Wayne, especialista em saúde da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, os sinais de que o idoso precisa de ajuda são muito sutis. Às vezes o tipo de verbalização, eu já vivi demais, estou cansado da vida, meus filhos não precisam mais de mim, eu não quero incomodar ninguém, eu não quero ser um incômodo. Claro que a verbalização por si só, ela não é um único elemento, né? Então, somado a isso, a gente tem que ver outros indícios, como, por exemplo, a questão da pessoa começar a se desfazer ou doar ou dar seus bens, perder o interesse pelas coisas que gostava antes, pelas quais tinha alegria e prazer em fazer, se descuidar da sua própria higiene pessoal, não querer tomar os remédios. A geriatra Cristiane Machado, da Sociedade Brasileira de Geriatria, concorda que se deve prestar muita atenção nas atitudes que a pessoa tem. Ela alerta sobre a importância da ajuda médica e da família agir. Uma coisa é a vontade de morrer, outra coisa é a vontade de se matar. Nesse momento, quando você percebe que esse paciente tem uma ideação, passa pela cabeça dele, esse é um sinal de alerta extremamente importante. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, ver que existe um tratamento para isso. Se houver um transtorno mental como uma depressão mais grave, a gente precisa tirar esse paciente desse estado. Rita Cecília Reis, psiquiatra do projeto Terceira Idade em São Paulo, tem um conselho para familiares e amigos. Observe e observe. Veja se o comportamento do seu idoso mudou ou está mudando e que mudança é essa. Pode ser uma mudança de estar tranquilo ou estar só mais preocupado, mas conversar a respeito. O que está acontecendo? Como é que a gente pode ajudar? Quer dizer, abrir portas para que a pessoa possa se colocar sem censurá-lo. Para ajudar não só os idosos, mas qualquer pessoa, é preciso reconhecer os sinais, saber como fazer essa ajuda, que ela existe e que a recuperação é possível. E que tal se movimentar um pouco? Na próxima reportagem, como a atividade pode ser a diferença na busca por fazer da terceira idade realmente a melhor fase da vida. Quer ajudar? Está precisando de ajuda? Anota aí, CVV no 188 e site cvv.org.br, CAP, UPA 24 horas e SAMU são alguns serviços. Com produção de Rosemary Cavalcante, sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um dos suspeitos de financiar um mega assalto a 3 agências bancárias em Araçatuba, no interior do estado, no último dia 30. Na ocasião, 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. A prisão aconteceu em Sorocaba, também no interior, a 100 quilômetros da capital. Segundo a polícia, Paulo César Gabriel, de 33 anos, financiou o assalto e era um dos mentores intelectuais da ação. Ele possui antecedentes criminais por roubo e homicídio e vivia num condomínio de luxo na cidade. Na casa dele foram apreendidos 2 veículos importados e documentos que sugerem organogramas de atividades criminosas em vários estados. Conforme investigações do DEIC, o setor especializado no combate ao crime organizado, para o roubo, o homem preso investiu R$600 mil em veículos, armamentos, explosivos e logística. Além de Gabriel, a polícia também prendeu outras 2 pessoas. Uma delas é a mulher de Paulo César, Michele Maria da Silva, de 40 anos, que era considerada foragida por envolvimento com o tráfico de drogas. O outro preso é Emerson Henrique Dias, de 25 anos. Ele possui antecedentes por roubo. Os 3 presos foram levados para o DEIC de São Paulo, interrogados, e um deles já foi transferido para o Centro de Detenção Provisória. Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Anne Zanetti. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual.
Hoje nossas dicas são hábitos espíritas saudáveis. Durma bem. Dormir bem é uma dica bastante valiosa. Repousar seu corpo por 6 a 8 horas de sono diárias livrará você de muitos males, inclusive doenças, e ainda te deixa com as energias carregadas para viver o dia seguinte. Cuide também da sua saúde mental. É bastante saudável se livrar de problemas desnecessários. Comece focando no que é importante fazer e pensar para se manter em perfeito equilíbrio mental e emocional. Verifique quais são os problemas que devem ser resolvidos por você e aqueles que devem ser resolvidos pelos outros. Medite sempre se não há uma atração desnecessária de responsabilidade ou desleixo com as mesmas. Livre sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas. Seja generoso e não sinta vergonha de experimentar a paz interior que esse hábito provoca. O bem-estar provoca o aumento de hormônios da satisfação, deixando você cada dia mais feliz e realizado, potencializando sua capacidade de fazer mais e melhor. Crie o hábito de leitura. Livros são poderosas fontes de transformação para o nosso interior e justamente por isso necessitamos manter contato com obras literárias que estimulem os bons sentimentos e nos despertem para dignificantes realizações. Além do que é possível absorver de conteúdo, o tipo de leitura que realizamos nos coloca em relação com as companhias que atraímos. Escolher um bom livro com assuntos elevados nos possibilita agir como um catalisador do bem. Os assuntos relevantes produzem bons pensamentos, que produzem bons sentimentos, que nos proporcionam a companhia dos bons espíritos. Desligado da matéria em estado errante, o espírito faz a escolha de suas futuras existências corpóreas. Essa escolha é feita segundo o grau de perfeição que tenha atingido. É nisto que consiste seu livre-arbítrio. Essa é a expressão de sua liberdade, de sua autonomia. Ao reencarnar, o espírito mantém essa faculdade e não há anulação do livre-arbítrio. É preciso, pois, saber o que acontece após o reencarne. Se no estado errante, faz-se escolhas das futuras existências corpóreas. Nesse estado, o espírito sofre influência da matéria. Sob essa influência é que suportará ou sucumbirá nas provas que ele mesmo escolheu. Então comece por se habituar a invocar Deus e os bons espíritos para que venham a lhe assistir nas suas provas e expiações do dia a dia. Cabe ao próprio espírito fazer as boas escolhas e fechar sua porta ao que lhe importuna intimamente. Muitos agem pelo impulso por não voltar seus esforços para a educação moral e dessa maneira não coloca sua vontade em ação. Habitue-se a se esclarecer continuamente. A vontade esclarecida escuta, julga, escolhe livremente entre dois conselhos, pois o ser humano traz em si as qualidades e os defeitos que possuía como espírito. O esclarecimento o ajuda a se libertar dos defeitos. Na existência corporal, o espírito trava uma luta com suas imperfeições, e são elas que o torna mais suscetível às sugestões externas que podem fazê-lo sucumbir na batalha que empreende. A depuração, isto é, a vontade esclarecida, ou, melhor dizendo, moralmente educada, fortalece o espírito, diminuindo suas fraquezas e o tornando menos acessível às solicitações que contribuem para sua queda moral e espiritual. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Educação moral segundo o Espiritismo. Educar é dar a alguém os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Dar ensino, instruir e transmitir o saber são sinônimos de educar. Quem transmite, transmite alguma coisa. No caso dos cuidados necessários para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, sabemos que o ato passa por um processo. Processo esse denominado educação. Quando o assunto é educação moral, segundo o Espiritismo, é cabível questionar: o Espiritismo educa? O que a doutrina espírita define como moral? Pesquisando nas obras produzidas por Allan Kardec
especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, iremos nos deparar com tópicos onde seu autor denominou de Instruções dos Espíritos. Encontramos também, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratando do ensino dos Espíritos. Portanto, se deduz que o Espiritismo educa por meio do ensino dos Espíritos, isto é, de suas instruções. Resta saber, então, quais assuntos ou temas são objeto do ensino e das instruções dos Espíritos. Trata-se da doutrina espírita, ou seja, um conjunto de comportamentos que, tornados hábitos pelo indivíduo, o levam a viver bem. No entanto, a racionalização, coisa diferente de racionalidade, levará a diversas indagações que desvirtuam o sentido objetivo que se pretende atingir. Para manter o intérprete no curso, esclarecemos que as comunicações destacadas por Allan Kardec sobre espíritos felizes, infelizes e endurecidos demonstram que o modo como cada um conduziu suas encarnações pretéritas repercutem na sua vida espiritual. Trata-se, pois, das consequências de natureza moral. Por isso, é imperativo definir moral segundo o Espiritismo. E isso nos permite compreender a educação moral também segundo o Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, o ensino destes espíritos, cujo degrau é de superiores, não deixam dúvidas. A moral é definida como regra da boa conduta. E, nesse caso, se conduz bem aquele que sabe definir e fazer diferença entre o bem e o mal. O bem é fazer tudo tendo como objetivo o bem de todos. Fazer tudo para o bem de todos é observar a lei divina. O bem é tudo o que está conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que infringe essa lei. No plano da educação moral, segundo o Espiritismo, é preciso levar em conta dois pontos cruciais: o livre-arbítrio e a autonomia do espírito. Nesse caso, o ser humano, antes de tudo, precisa crer em Deus, isto é, compreender seus atributos, sua perfeição. Chegado a esse ponto, é preciso querer saber. Para saber, isto é, para conhecer, todo indivíduo possui a faculdade da inteligência. E é ela quem permite discernir, fazer diferença entre o bem e o mal. É preciso destacar que esse discernimento está sempre em relação com o acervo de conhecimento adquirido pelo espírito, o seu patrimônio, aquela verdadeira propriedade que ele levará após o desencarne na matéria. Por fim, alguém poderia dizer: mas mesmo com a inteligência e o aprendizado, é possível errar, uma vez que tudo está correlacionado com o conhecimento adquirido. Em O Livro dos Espíritos, há resposta objetiva e categórica a esse sofisma. De forma alguma, há uma receita infalível presente na cultura da humanidade há vários milênios. Trata-se da regra do bem proceder. Fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, e não fazer ao outro o que não gostaria que o outro lhe fizesse. E agindo assim, alguém poderia dizer mais: eis aí o cumprimento de toda a lei e os profetas. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real.
o que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com os objetos de uso nesse país, e não se encarrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá essa resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro pode comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Ao nascer, o que trazemos de verdade? E ao morrer, levamos algo ou tudo fica na terra? Pascal, no ano de 1860, em Genebra, Suíça, traz uma grande lição que foi utilizada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 do capítulo 16, com o fantástico título A Verdadeira Propriedade. Não trazemos nada que seja para uso do corpo e também não levamos nada disso. Na terra só temos o usufruto das coisas materiais. Nunca haverá para o ser humano a posse real dessas coisas. Isto porque há o perecimento do corpo, que chamamos morte. Mas todo o espírito possui uma propriedade real, verdadeira. Trata-se da inteligência, dos conhecimentos e das qualidades morais. Tudo isso se refere ao que realmente serve de uso para a alma. Nada disso poderá ser dado ao espírito, e também não lhe poderá ser retirado, porque se tratam de conquistas da alma. Tudo que serve tanto no mundo material quanto no espiritual. A posição do espírito na escala dos espíritos depende dessas aquisições. Quem mais evoluiu será mais feliz. Quem nada amealhou terá mais necessidades de repetir novas reencarnações. O que significam as posições e as posses na terra? Perguntariam alguns. São as experiências que proporcionam oportunidades de aquisições de virtudes e conhecimento.
O que levamos ao morrer é o resultado dessas experiências. Nenhum pagamento prévio do ponto de vista material, tais como indulgências, promessas ou a pseudo-caridade material, desprovida do sentimento, serão exigidas ou aceitas. O que interessa ao espírito são as virtudes que adquire. Nesse sentido, ou o espírito desencarna pobre ou rico. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.